tudo bem? Sejam bem-vindos ao Meados Históricos, o canal que apresenta a história em pequenos e deliciosos sachês. No vídeo de hoje, nós vamos falar da Europa no século XIX. Vão ser 3 vídeos. Um primeiro vídeo para falarmos das revoluções burguesas na Europa do século XIX, um segundo vídeo para falarmos das unificações tardias da Itália e da Alemanha, e por último, um vídeo para falar dos movimentos populares da Europa no século XIX, Primavera dos Povos, Comuna de Paris, aqueles que tiveram maior participação das camadas baixas. Bora lá ver? Então, quando a gente fala de século XIX na Europa, é muito importante que você guarde que a Europa do século XIX é um momento em que vários grupos de ideias diferentes vão se chocar. E esse é o primeiro ponto para você guardar. Europa no século XIX é a Europa em que 3 grandes grupos de ideias vão entrar em oposição. Por quê? Porque a Europa do século XIX é a Europa que tem a volta das ideias do antigo regime. Prof, como assim? Lembra, 1815, Napoleão vira o Napoleoff, certo? 1815, Napoleão é derrotado definitivamente na Batalha de Waterloo. Já desde 1814, o Congresso de Viena estava pensando numa forma de restaurar o antigo regime. Quando a gente fala de antigo regime, eu quero que você guarde 2 coisas. A primeira, a restauração do absolutismo, certo? As monarquias absolutas, que foram a grande marca do antigo regime. E junto com o absolutismo, você nunca pode perder de vista a questão dos privilégios de sangue. Os privilégios de clero e nobreza, como sendo um dos pontos mais importantes. O Congresso de Viena tentava restaurar o antigo regime. Afinal de contas, o princípio da legitimidade é aquele que nós chamamos de princípio da borracha, que era apagar tudo aquilo que foi transformado pela Revolução Francesa e principalmente por Napoleão Bonaparte, a ponto de o Congresso de Viena criar um exército chamado Santa Aliança, cuja finalidade era lutar contra qualquer outro movimento liberal, contra qualquer movimento burguês, para consolidar a restauração do antigo regime, tá? O problema é que as ideias do antigo regime no século XIX apresentam um elevadíssimo grau de anacronismo. Nossa, prof, você falou difícil agora. Deixa eu facilitar para você. As ideias do antigo regime, no século XIX, são completamente inviáveis de serem restauradas. Sabe por quê? Porque você até consegue devolver as monarquias, você até consegue restabelecer as fronteiras, princípio do equilíbrio, mas você não consegue tirar da burguesia o fato de que um dia ela esteve no poder. Você não consegue apagar o exemplo da Revolução Francesa, você não consegue arrancar as ideias iluministas. Então, no século XIX, essas ideias do antigo regime vão se chocar com as ideias burguesas. E quando a gente fala de ideias burguesas no século XIX, eu quero destacar em especial 2 ideias. Quando a gente fala de burguesia no século XIX, estamos pensando no liberalismo e estamos pensando no nacionalismo. Liberalismo, lembra? Liberalismo que tem uma vertente mais econômica, aquela coisa do Adam Smith, de contestação e intervenção do Estado na economia, mas tem também uma linha mais política do liberalismo, que é aquela linha burguesa de contestar a monarquia absoluta. O liberalismo como a forma de pensar contra o absolutismo, colocando a lei como sendo o centro de todas as decisões, tá? O liberalismo é uma ideia claramente burguesa que se opõe ao absolutismo. E agora, o século XIX vai trazer também a valorização das ideias nacionalistas. Que ideias nacionalistas são essas? São as ideias de exaltação daquilo que constitui determinado povo. E aqui a gente poderia roubar um pouquinho da nossa prima chamada antropologia.
que constitui o homem? O homem, ele é basicamente um produtor de cultura, certo? Cultura é tudo aquilo que o homem produz. Então, quando a gente vai exaltar aquilo que constitui o homem, a gente pode dizer que nós estamos exaltando a cultura de determinado povo. Opa, pera, valorizar a cultura de um determinado povo. A cultura tem a ver com o povo, e cultura, povo e território configuram uma nação. Ou seja, nós vamos começar a exaltar o combo cultura, povo e território. É diferente da mentalidade do antigo regime. No antigo regime, o privilégio é de sangue. No antigo regime, nós valorizamos o sobrenome, valorizamos o nascimento. Agora, a ideologia burguesa é de exaltação da cultura, do território e do povo, daquilo que me constitui, daquilo que forma a minha nação. Não é por acaso que nesse mesmo momento nós temos uma escola literária chamada Romantismo, que vai exaltar justamente esses ideais nacionais. Que por enquanto, isso é uma coisa importante para você guardar para o que vem pela frente. Por enquanto vem de uma forma fofinha. Ai, eu amo a minha cultura, eu amo a minha nação, eu amo as minhas origens. Por enquanto não passa disso. Daqui a pouco, o eu amo a minha cultura e eu amo a minha nação vai se transformar em eu sou melhor que você, a minha nação é melhor que a sua. E daqui a pouco isso vai virar eu te odeio porque você é diferente de mim. Cuidado que por enquanto tá numa versão fofa, está numa versão tranquilinha de ai, eu amo. Quer ver uma coisa? Vamos trazer para o Brasil? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. Lembra do grande lema da trigonometria? Pois bem, isso faz parte de Gonçalves Dias, Canção do Exílio, Romantismo, século XIX. Vamos pensar de novo no Brasil para fazer um paralelo? Grito de Ipiranga, aquele quadro do Pedro Américo, exaltação do nacionalismo. Perceba como as coisas estão mais ou menos na mesma época, tá? E principalmente perceba como aqui já tem um choque. De um lado, os ideais do antigo regime e do outro lado, os ideais burgueses. Só que agora existe um terceiro grupo. Essa foi a discussão do século XVIII. O século XVIII, principalmente a época, a era das revoluções, era essa discussão aqui, ó. Só que agora existem também as ideias operárias. As ideias mais sociais, tudo bem? Que não são em prol do capital e também não são em prol do antigo regime. Nós estamos falando de duas coisas aqui. Nós estamos falando dos socialismos e nós estamos falando dos sufragismos. Vamos lá? Socialismos. Ô, prof, lá estou vendo um monte de gente com uma foice e um martelo, certo, prof? Calma, segura o tchan, não se empolga. Socialismos não é necessariamente marxismo. Se você não assistiu, até sugiro que você pause tudo agora e volte e assista o vídeo de movimentos sociais no século XIX. Nós temos socialismo utópico, temos socialismo científico, temos o anarquismo, temos todas as ideias em prol mais dos operários, de contestação ao lucro, de contestação à propriedade privada, de contestação à riqueza. Mas temos também no século XIX as ideias sufragistas, aqueles grupos excluídos da participação política e que começam a reivindicar direito ao voto. Explica de novo, prof. Sim, vamos lá. Nós estamos num momento de consolidação de ideias burguesas. E as ideias burguesas incluem um liberalismo peronomútil, lembra? Nós vamos dar direitos de participação àqueles que representam os meus interesses. Por exemplo, na Revolução Francesa, grande revolução liberal burguesa do século XVIII, nós tivemos, tirando o período do terror jacobino, um enorme período de voto censitário. Voto censitário é voto que depende de uma renda mínima. Olha a questão do sufragismo aqui. A ideia do voto universal. A ideia do voto universal como sendo uma reivindicação das camadas populares. Mas tem também uma questão que não pode ser deixada de lado. Uma questão super importante, que é a questão do voto feminino. No século XIX, as mulheres começam a reivindicar direito ao voto.
No século XIX, as mulheres começam a reivindicar a igualdade civil. Não é por acaso que lá na Revolução Francesa cria-se um documento chamado Declaração Universal das Mulheres e das Cidadãs, em contraposição à Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, para lembrar a almarada da época de que as mulheres também tinham direitos, certo? Então, nesses sufragismos, inclui-se tanto a questão do voto universal masculino, ou seja, a quebra do voto censitário, quanto também o voto feminino. Perceba que essas ideias se opõem às ideias burguesas. E, ao mesmo tempo, as ideias burguesas se opõem às ideias do antigo regime. E é assim que nós vamos ter um período extremamente tumultuado na Europa. É a partir desses três grandes grupos de ideias que nós temos as revoluções burguesas e depois nós vamos ter as revoluções populares, tá? Mas especificamente em relação às revoluções burguesas, eu quero destacar com você dois grandes movimentos. Primeiro deles, em 1820. E esse você já ouviu falar alguma vez. 1820 eclode uma revolução chamada Revolução Liberal do Porto. Revolução Liberal do Porto, que tem como grande palco Portugal. E você já ouviu falar dessa Revolução Liberal do Porto? Aliás, se você nunca ouviu falar, eu até sugiro que você, depois desse vídeo, não precisa pausar porque não tem relação direta, você assista o vídeo de período joanino. No período joanino, eu contei para vocês um pouquinho do que foi essa Revolução Liberal do Porto. Agora eu quero inseri-la no contexto maior da Europa. O que foi essa Revolução Liberal do Porto? A Revolução Liberal do Porto é uma revolução que a burguesia do Porto, cidade do Porto, que por um milagre tem um porto e tem como centro econômico, nossa, Porto, a burguesia do Porto se levanta contra o absolutismo. Então, é uma revolução contra o absolutismo de Dom João VI. Dom João VI. A Revolução Liberal do Porto é uma revolução que, de certa forma, tem uma carinha de Revolução Francesa versão bolinha de bacalhau. A Revolução Liberal do Porto é uma revolução que traz os princípios da Revolução Francesa. É uma revolução da burguesia, certo? E o fato de ser contra o absolutismo configura o movimento liberal, tá? Só que a Revolução Liberal do Porto, ela tem que ser olhada com muito cuidado. Sabe por quê? Porque apesar de ser um movimento liberal, porque ele é contra o absolutismo, é um movimento que defende três coisas. Primeiro, a Revolução Liberal do Porto defende o estabelecimento de uma monarquia, só que no formato constitucional. E isso ainda configura liberalismo. Até aí, tudo bem. Só que isso vai criar um outro nome para a Revolução. A Revolução Liberal do Porto, ela é chamada de Revolução Constitucionalista do Porto. Por quê? Porque tem como objetivo principal a elaboração de uma monarquia constitucional. Mas tem um elemento que é muito importante que você guarde, porque aqui vem uma pegadinha clássica da Revolução Liberal do Porto. 1820, Dom João VI não está em Portugal. 1820, Dom João VI está no Rio de Janeiro. E uma das coisas que a Revolução Liberal do Porto defende é a volta da família real para Lisboa. E até aí não tem muito problema. O fato de Portugal querer a família real de volta em Portugal. A questão vem agora. Uma das coisas que a Revolução Liberal do Porto defende é a chamada recolonização do Brasil.
recolonização do Brasil, ou seja, é uma revolução que defende o pacto colonial. E aqui que vem o problema, e aqui que vem a pegadinha. O fato da Revolução do Porto defender a volta do pacto colonial faz com que o liberal seja liberal, pero não útil, seja meio liberal. A Revolução Liberal do Porto, ela é liberal desde o ponto de vista político, porque ela questiona o absolutismo e defende um movimento constitucional. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, desde o ponto de vista econômico, não se trata de um movimento liberal. Se trata de um movimento que defende o mercantilismo, certo? Afinal de contas, 1808 houve a abertura dos portos aqui no Brasil, 1810 a Inglaterra teve uma série de vantagens comerciais nos tratados de 1810, e isso afetou os negócios de Portugal. E um dos objetivos da Revolução do Porto era levar a família real para Portugal para recuperar o controle em cima do Brasil. Perceba que é uma revolução liberal, porém que tem influência do antigo regime. Afinal de contas, você tem aqui ainda uma ideia do antigo regime, que é o mercantilismo. Então, cuidado com a Revolução Liberal do Porto. Ela é liberal desde o ponto de vista político, mas desde o ponto de vista econômico, ela não é liberal, tá? Isso é mais uma prova de que as coisas na história não são com botão. Não é que de repente, puf, acabou o antigo regime e nunca mais ninguém queria nada relacionado ao antigo regime. Nós temos transições, e nessa transição você tem a Revolução do Porto, tá? Logo, anos depois da Revolução do Porto, vai explodir uma revolução super famosa em 1830, cujo nome super criativo é Revolução de 1830. Revolução de 1830, que teve como palco a França. E a Revolução de 1830, ela é basicamente a Revolução Francesa 2, a missão. A Revolução Francesa 2.0. Por quê? Quer ver? 1815, o Congresso de Viena, através do princípio da legitimidade, coloca de volta o absolutismo na França, na família Bourbon. Assume o poder Luís XVIII, irmão de Luís XVI. Afinal de contas, Luís XVI foi guilhotinado, não tem como ele voltar. Luís XVII, seu filho, também tinha sido morto. O herdeiro mais próximo, Luís XVIII, o irmão de Luís XVI, tinha conseguido fugir para a Áustria, certo? Sob proteção da monarquia austríaca, ele estava são e salvo, e ele assume a coroa da França em 1815. Luís XVIII, ele tem um governo assim, absolutismo moderado. Luís XVIII aplica muito bem aquele princípio: quem foi mordido por cobra tem medo de salsicha. Luís XVIII não chega lançando a brava, Luís XVIII não chega restaurando o absolutismo. Luís XVIII preserva as instituições burguesas que ainda tinha como resquício da Revolução Francesa. Acontece que o sucessor de Luís XVIII, chamado Carlos X, vai se aliar a um grupo na França chamado ultrarrealistas. E esses ultrarrealistas nada mais eram do que setores ligados ao clero e à nobreza, que defendiam a volta dos privilégios do clero e da nobreza. E é aí que começa um movimento burguês para derrubar o absolutismo. Então, a Revolução de 1830 é um movimento claramente burguês contra a restauração Bourbon. E esse movimento de 1830 foi um movimento de claríssima liderança burguesa. Que aqui eu quero te contar uma coisa. Tem uma música que você já ouviu milhares de vezes e que talvez você nunca parou para pensar do que ela estava te falando. Quer ver? Olha isso.
missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain. Once you've gone, there was never an honest word. And that was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind blew down the doors to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Evil mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name, never an honest word, but that was when I ruled the world. Hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Viva mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name, never an honest word, but that was when I ruled the world. Pois bem, você acabou de assistir um vídeo que chama Viva la Vida, uma música do Coldplay, que você cansou de ouvir em formatura e você chora, certo? Aquela música que marca todo final de ano, meu Deus, que saudade. Você parou para pensar, agora que você viu a música legendada e você viu em português, caso o seu inglês não seja aquela maravilha, você parou para pensar que essa música conta a história de um rei que morreu? Essa música conta a história de um rei que morreu e o povo esperava sua cabeça numa bandeja de prata. E é muito interessante que na música, a personagem, o eu lírico, como chamaria a literatura, conta que ele era o rei, que ele jogava os dados, que ele dava as cartas, ele regia o mundo e que seu castelo estava sustentado por pilares de sal e areia, pilares fracos, pilares que não têm sustentação, certo? Do que a gente pode juntar as pelotas aqui e perceber? Quais são os pilares de sal e areia que sustentam o rei? O clero e a nobreza. Pilares frágeis, porque dependem de privilégios, dependem de troca de favores. E quando você depende de troca de favores, você não tem sustentação, porque se o favor acabar, a sustentação também. E a história conta que o rei fez algumas coisas assim não muito legais, tanto que ele provavelmente não vai ouvir seu nome sendo chamado para entrar em Jerusalém. Ou seja, ele fez algumas coisas que não agradaram assim exatamente aquilo que se esperava da moral e dos bons costumes de um rei. E que os revolucionários esperam a cabeça dele numa bandeja de prata. Ou seja, está falando de um rei que foi morto. Ô professor, você está cheirando meia, eu ainda não consegui entender a relação. Pera, você lembra da capa daquele CD? Eu sei que você é da geração MP3 ou da geração Spotify, então você não tem muita habilidade com CDs, mas a capa daquele CD era um quadro de um pintor francês chamado Eugène Delacroix, chamado A Liberdade Guiando o Povo. E a liberdade guiando o povo, que não fala da Revolução Francesa, é um quadro que representa exatamente esse movimento.
a Marianne, a representação da liberdade francesa em formato feminino, porque na França a liberdade é uma mulher, e isso pode evocar Joana d'Arc, pelo amor de Nossa Senhora da Bicicletinha. Essa mulher não é a Joana d'Arc, mas a liberdade na França é uma mulher, o que pode sim dialogar lá com a liberdade da França na figura de Joana d'Arc. Vai ter como grande, certo? Vai se tornar o grande símbolo da Revolução de 1830. Eugène Delacroix pinta a Revolução de 1830 na liberdade, guiando o povo. Quadro que apresenta, se vocês olharem no primeiro plano, 3 grupos sociais completamente diferentes. Tem um cara que parece bem mais riquinho, tem um que parece um trabalhador, mais simplesinho, e tem um que é bem popular, para mostrar que ela está à frente do povo. Tem gente morta, porque teve sangue. Atrás, a Bastilha, certo? Você tem o passado da Revolução Francesa, a lembrança da Revolução Francesa que ficou atrás. E você tem a liberdade guiando o povo, empunhando a bandeira da França, ó, a bandeira da França, ó, o nacionalismo, certo? Olha os seios à mostra da Marianne, mostrando o nascimento de uma nação, a mãe, a maternidade, o nascimento de uma nação aparecendo aqui. Esse quadro era a capa do disco que chamava Viva la Vida, cuja música principal chamava Viva la Vida, conta a história de um rei que morreu. Estamos falando exatamente desse movimento na França. Um movimento que tem liderança burguesa. Repare que eu falei liderança, não falei apenas participação burguesa. A liderança burguesa. Os burgueses estão liderando um movimento contra a restauração Bourbon. E a partir da Revolução de 1830, houve o estabelecimento de uma monarquia constitucional. Estabelece uma monarquia constitucional na qual se estabelece o voto censitário. O que eu quero que você perceba aqui? Que mais uma vez nós temos um movimento que tem participação popular, porém os resultados excluem os interesses populares. Os resultados defendem apenas os interesses da burguesia. Então aqui a exclusão de interesses populares. E eu falei interesses, mas poderia ter falado perfeitamente objetivos, necessidades populares. Ou seja, a Europa do século XIX é uma Europa que vai começar com a burguesia tentando consolidar a sua dominação, quebrando aquilo que vinha do antigo regime após o Congresso de Viena, e principalmente impedindo a ascensão dos grupos populares, embora a burguesia use os grupos populares para lutar pelos seus interesses. A primeira grande marca da Europa do século XIX são as revoluções burguesas. Nós temos também as unificações da Itália e da Alemanha, que vão seguir mais ou menos esse script, e tem também as revoluções, os movimentos populares da Europa no século XIX, que são justamente as reações populares a essa tentativa de dominação burguesa, mas isso é um assunto para o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau, obrigado, até o próximo vídeo.